Muito bom dia de novo a todos vocês. Bom dia também a quem nos acompanha e assiste pelas mídias digitais. Sejamos então muito bem-vindos, a gente agradece muito sempre a presença de todos vocês aqui, porque é um trabalho muito bonito, muito necessário para todos nós que buscamos a nossa reforma íntima, o nosso conhecimento do Evangelho e a prática do Evangelho em nossos corações. Bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa, nesse trabalho? Tem um rapazinho ali, seja bem-vindo, tá? Que você pode ter certeza, assim como todos nós encontramos aqui muitas bênçãos, muitas proteções da saúde, no equilíbrio e muito mais que necessitamos. Ore sempre a Jesus, assim como todos nós, que as coisas acontecem naturalmente, tá? Vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início da palestra. Prato do dia, charuto de repolho. Olha só que prato diferente e delicioso, hein? Ao final do trabalho, à venda com uma pessoa lá fora. Cestas básicas. A Casa de Paz e Amor em Jesus oferta a cerca de 400 famílias assistidas uma cesta básica todo mês. E nós precisamos de montar essas cestas básicas. E necessitamos muito da ajuda de vocês. Quem puder trazer uma cesta básica completa, ótimo. Se você não puder trazer completa, com quantos itens você puder. Um item só, um pacotinho de sal, ou de arroz, ou de feijão, será muito bem-vindo, tá? Porque 400 famílias, mas às vezes necessita de mais, às vezes chega a 420 cestas básicas por mês, tá? Muito bem, vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Gisele, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Patrícia, prece inicial, Ricardo, vibrações gerais das águas, a dona Ivete, prece final com a Vera. E hoje a palestra tem como título o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. O palestrante é um grande amigo nosso aqui da casa, querido por todos nós, Hilário Rocha. Vibremos muito pelo Hilário e cada um de nós e por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. E a mensagem hoje é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem,
também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrija-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E assim, envolvidos por essa energia amorosa que a espiritualidade amiga nos proporciona nesta manhã, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, amparo e proteção para esta manhã, e que os ensinamentos e as informações que o Hilário vai nos passar possam nos trazer as reflexões que tanto necessitamos para o desenvolvimento da nossa moral, do nosso espírito. Ensina-nos, Senhor, a sermos misericordiosos com o nosso próximo. Que assim seja. Está ótimo. Obrigado. Excelente. Amados irmãos, muito bom dia, mas bom dia mesmo. Que Jesus nos abençoe, fortaleça o nosso encontro, pacifique os nossos corações e ilumine as nossas consciências, para que ao sairmos daqui, saiamos muito melhores, repletos de paz e de amor, e com muita vontade de prosseguirmos na nossa caminhada árdua, mas que vale a pena. Difícil, mas bendita e abençoada por Deus. Uma caminhada dura, mas que certamente reverterá em muitas bênçãos para os nossos corações. Nós aproveitamos esse ensejo para cumprimentar também a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo pelas mídias digitais. Hoje, como progresso tecnológico, a doutrina espírita sofre um abençoado processo de divulgação em massa para todos os cantos e recantos deste universo do nosso Deus. E isso é muito bom, porque a qualquer momento, a qualquer hora, independentemente de fuso horário, os corações têm a oportunidade de se esclarecer, divisando novos caminhos, novos elementos que vão se abrindo e novas oportunidades para que a vida seja valorizada em todas as suas instâncias. Amados irmãos, o Espiritismo que hoje chega nos abençoando, essa religião de amor, de vida e de caridade, essa filosofia libertadora que visita os nossos corações para promover uma revolução de felicidade, o Espiritismo é a resposta abençoada dos céus aos veementes apelos que cada um de nós formula no planeta Terra. Este planeta que atravessa um momento de reciclagem de valores, onde vivemos instantes apocalípticos, onde muitas criaturas se assustam e muitas vozes se calam ante ao fragor das grandes lutas. Na verdade,
este planeta, ele passa por um processo abençoado de reciclagem, onde não caminhamos, como muita gente pensa, para a bagunça, não caminhamos para a desordem, não caminhamos para a anarquia. Caminhamos para a reestruturação de valores e para a harmonia dos nossos caminhos, porque Deus está no comando da evolução de tudo e de todos. Benfeitores espirituais estão trabalhando, anjos de guarda estão nos orientando incansavelmente. E apesar deste momento de tumulto aparente, as perspectivas são as maiores possíveis. Perspectivas de otimismo, de amor, de vida, de equilíbrio, de alegria e de esperança. Porque neste momento, meus irmãos, o plano espiritual abre as suas comportas, derramando sobre nós todos a taça da misericórdia. Esse detalhe é muito importante. As comportas do plano espiritual se abrem, o céu se estende sobre a terra e nós somos brindados com a taça da misericórdia. E a misericórdia, meus irmãos, é sinônimo de perdão e de refazimento de caminhos. A misericórdia é sinônimo de esquecimento das ofensas, transformando o mal em bem, convertendo a amargura em esperança, metamorfoseando a tristeza em alegria, relembrando as palavras do Divino Mestre Jesus. No mundo tereis aflições, entretanto tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vós chorareis e vos lamentareis, vós estareis tristes, o mundo se alegrará. Entretanto eu vos digo, a vossa tristeza se converterá em alegria. São palavras que Jesus ofertou aos seus discípulos momentos antes da sua desencarnação na cruz. A vossa tristeza se converterá em alegria. E a irmã gêmea da alegria, meus irmãos, é exatamente a misericórdia. Misericórdia que significa compreensão ante a dor alheia. Misericórdia que significa piedade para com as imperfeições humanas. Misericórdia que significa solidariedade para com todos os nossos irmãos de caminhada. Porque todo aquele que é solidário jamais será solitário. São palavras da grande veneranda Joana de Ângeles, através da mediunidade apostolar do já saudoso Divaldo Pereira Franco, que nos deixou há tão pouco tempo, mas que já nos traz tanta saudade, tanta recordação e tantas emoções ao nosso coração. Nesta manhã, a voz de Jesus continua falando em nossa acústica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec magistralmente analisa as palavras de Jesus sob a ótica espírita de compreender a vida. Misericórdia é a capacidade
de entender o ser humano como um aluno da vida, sujeito a erros e percalços. Misericórdia é a capacidade de apresentarmos a mansuetude. E quando se fala em mansuetude, muita gente torce o nariz, porque imediatamente associa a postura de uma criatura mansa como sendo aquela vaquinha de presépio que abaixa a cabeça e diz amém a tudo, como sendo aquela criatura que acha que ser bom é simplesmente se humilhar, abaixando a cabeça e deixando tudo como está, para ver como é que as coisas ficam. Mansuetude, meus irmãos, não é analisar a circunstância do momento e simplesmente os atos das criaturas. Mansuetude, segundo a psicologia, é uma atitude decidida, corajosa e inteligente. Uma criatura mansa, ela se trabalha interiormente para desenvolver o senso de misericórdia. E o senso de misericórdia, meus irmãos, é compreender que somos aprendizes da vida, matriculados numa grande escola que se chama planeta Terra. Este planeta, onde o tumulto é apenas aparente, onde muitas pessoas já perderam a esperança e o sentido da vida, onde muitos irmãos que não têm esta oportunidade extraordinária que nós estamos tendo, de frequentar uma casa de paz e amor, de esclarecer os nossos corações com a luz da compreensão espírita, esses irmãos muitas vezes são verdadeiros heróis, porque atravessam momentos intrincadíssimos, arrostando provas muito dolorosas, e não poucas vezes sem a compreensão espírita da vida. A misericórdia, meus irmãos, nos situa como alunos da vida, como alunos que compreendem que somos ainda criaturas limitadas, passíveis de erro, vacilantes, balançando na fé muitas vezes em várias alternâncias do caminho. Entretanto, meus irmãos, Kardec nos diz, o espírita balança, mas ele não cai. A nossa fé balança, mas nós não caímos de jeito nenhum. Porque cada um de nós já sabe que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços reiterados no combate às más tendências. Quem de nós não tem más tendências? Quem de nós ainda não guarda o remanescente de vidas passadas nas inclinações para o erro, para o julgamento precipitado, para a raiva, para o nervosismo quando alguém nos ofende? E é aí que entra o estudo desta manhã. Quando alguém nos ofende, o perdão das ofensas. Perdão, uma palavra polêmica, uma palavra que suscita dentro de cada um de nós um verdadeiro turbilhão de sentimentos. E não poucas vezes, os primeiros sentimentos são de raiva, são de ódio, são de insatisfação, são de vontade exagerada de querer realizar a autotutela. Ou seja, a autotutela, para quem não sabe, é fazer a justiça pelas próprias mãos. E Kardec nos diz,
Misericórdia é perdão das ofensas. E o perdão das ofensas é próprio das grandes almas. É próprio dos espíritos que já foram capazes de fazer uma viagem para dentro de si próprios e de compreender que assim como o próximo o ofendeu, muitas vezes cada um de nós pode ter sido também o ofensor de muita gente. E às vezes até mesmo sem compreender, às vezes sem ter a menor ideia. Quantos de nós, meus irmãos, já não terá ofendido alguém, até mesmo sem querer, sem ter o desejo preconcebido de julgar ou de prejudicar alguém? O Espiritismo, meus irmãos, é uma doutrina de perdão, exatamente por ser lavrada em bases evangélicas e amorosas. A filosofia espírita é uma filosofia de perdão, porque o perdão, meus irmãos, nada mais é do que a abertura das janelas da alma, o esforço para considerar o lado bom das pessoas, aquilo que as pessoas têm de melhor para oferecer. E por mais incrível que possa parecer, meus irmãos, a psicologia espírita nos mostra que o perdão é um processo de amadurecimento. O perdão não é uma atitude mágica que se pratica empunhando uma varinha de condão, passando por cima de tudo e de todos, atropelando a tudo e a todos, para dizer, não, eu estou bem, não foi nada, imagine, eu estou perdoando. Mas muitas vezes por dentro nós estamos dizendo, bem feito, bem feito, bem feito, quando alguma coisa de ruim, alguma coisa de negativo acontece com aquele irmão que nos ofendeu. O perdão é um processo, meus irmãos. O perdão muitas vezes precisa de tempo. E o tempo, meus irmãos, é uma ferramenta divina de libertação de consciências. O tempo é um dos remédios mais poderosos para cicatrizar as nossas feridas. E este remédio foi colocado nas nossas vidas por Deus. Para muitos empresários, para muitos homens e mulheres de negócios, o tempo é uma mercadoria cara. Mas para nós, que estudamos os meandros das leis divinas, através do Espiritismo que nos acena com um elenco imenso de cursos, haja vista os cursos da nossa casa, nós aprendemos dentro da Casa de Paz e Amor que o tempo, muito além de ser uma mercadoria cara, o tempo é remédio. O tempo é agente de restauração. O tempo é fomentador das mais lindas conquistas humanas. E a vida tem nos mostrado, meus irmãos, diariamente, que muitos corações, ao se verem ofendidos, e num primeiro momento profundamente entristecidos e amargurados, esses corações não assumiram uma atitude passiva diante da vida, não se fecharam na tristeza, não se isolaram na atitude obscurecida do pessimismo. Esses corações, muitas vezes ofendidos, passaram a olhar para dentro de si próprios,
fizeram uso da ferramenta bendita da oração. E, aliás, aqui um parênteses. Não é o tema da nossa exposição de hoje. Mas hoje a oração deixou de ser simplesmente uma atitude religiosa para se tornar numa atitude científica e psicológica. A oração é um pedido veemente de ajuda a Deus, mas também é um ato científico que aproxima a criatura do seu Criador. A capacidade de recuperação de cirurgias de risco, de cirurgias de grande porte, é aumentada em 95% de chances de ser mais rápida em pessoas que cultivam a oração e o perdão dentro dos seus corações. Portanto, a oração deixa de ser apenas uma atitude religiosa, ela continua sendo. Mas a oração também é um ato científico que aproxima a criatura do Criador. E caminhando junto com a oração, a voz de Jesus dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A voz de Jesus nos mostra, meus irmãos, que o perdão das ofensas também caminha na mesma vertente. Porque o perdão, quando ele é concedido de coração, por alguém que teve o seu nome arremessado na lama da injúria, da calúnia, por alguém que foi prejudicado de uma ou de outra forma pelo ofensor, o perdão concedido de coração não libera o ofensor, o agressor, do compromisso de consertar o erro, da necessidade de reparar a falta, do trabalho de se reestruturar dignamente diante das forças da vida. Mas o perdão lava a alma do ofendido. O perdão revigora aquele que foi ofendido, porque ele se desfaz do peso da mágoa, porque ele se livra do lixo do ódio. E aqui nós nos lembramos de André Luiz: quem alimenta o ódio na alma, atira fogo no seu próprio coração, comburindo a sua alma no fogo destruidor do autoaniquilamento e da autodestruição. É o resultado do ódio. É o ódio que faz tudo isso no coração da gente. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Alguns dias atrás, meus irmãos, eu já sei que a luz azul acendeu. É uma forma indireta de dizer: cale a boca, o teu tempo já passou. Ou seja, o famoso cartão amarelo dos jogos de futebol. Puxa o carro, meu chapa. Pois é. Mas ainda vamos dispor de mais alguns minutinhos para dizer o seguinte. Alguns dias atrás, nós estávamos nos dirigindo à nossa atividade espiritual, estávamos num ponto muito distante do centro espírita onde íamos trabalhar, nós estávamos num dos morros lá da cidade de Santos, onde a gente reside, e na direção do centro espírita nós estávamos lendo alguma coisa para nos preparar para a tarefa, fazendo aquela propaganda do livro espírita, céu aberto, quando ao nosso lado nos sentou uma irmã de caridade da Igreja Católica, trajada com o seu hábito, ela se sentou do nosso lado, nós procuramos uma forma mais natural possível, para não entrar em atrito nenhum, e surpreendentemente foi ela que puxou a conversa. E ela disse para nós o seguinte: meu filho,
Você está de parabéns por essa leitura que você está fazendo. Eu também leio esses livros. Eu também me instruo com essa literatura. Claro que eu faço isso com cuidado. Eu faço essas leituras escondida no convento, porque se a Madre Superiora me pegar lendo isso, eu estou lascada. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você está indo para a sua atividade espiritual agora? Eu falei, sim, minha senhora. O que foi? Por favor, ore por mim e pela minha mãe. Eu estou saindo do consultório oncológico. Minha mãe já tem um câncer há muitos anos. E ela está num estado muito debilitado. Posso dar o nome da minha mãe e o meu também, para que o senhor coloque para fazer orações? Perfeitamente, minha senhora, claro. Enquanto ela escrevia, ela falava, sabe, a minha mãe tem um câncer muito agressivo. E esse câncer, infelizmente, está tomando conta do organismo dela. E hoje, depois da consulta, o oncologista me chamou em particular, afastado de mamãe, e me disse o seguinte, eu sei que a senhora tem vida religiosa, eu sei que a senhora é uma mulher de oração, mas uma coisa eu lhe digo, eu tenho 40 anos de oncologia, não tenho um dia de prática médica, e digo para a senhora, o câncer da sua mãe tem uma única raiz, e essa raiz se chama ódio. A sua mãe não melhora, porque ela não tem amor no coração. É uma pessoa rancorosa e cheia de ódio no coração. Ela não perdoa as pessoas. Ela não quer saber de perdão. É por isso que o sistema imunológico dela está arrasado, que a saúde dela está à míngua, porque o ódio, ele espalha para o nosso organismo energias venenosas e destruidoras que comprometem a saúde. E esse é o resultado dos corações que não perdoam, dos corações vingativos, dos corações que não aceitam a palavra renovadora de Jesus. Eu já tive muitos casos de cura que a ciência já dava como casos perdidos, mas as pessoas se curaram porque prosseguiram amando, porque prosseguiram agradecendo. Por quê? Porque o amor cura tudo. O amor é a base de tudo. Enquanto as pessoas não aprendem a ciência do perdão, a vida segue através de aprendizados corretivos e dolorosos. Não fosse por isso, Jesus não teria falado, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela bênção da atenção. E assim, então, lição dada, lição, tomara que todos nós tenhamos aprendido e que possamos colocar em prática, não é? Então, nós vamos fechar os nossos olhos agora, vamos mentalizar a figura tão amorável de Jesus, como disse o nosso querido Hilário. Jesus, o misericordioso. Jesus, o nosso médico dos médicos. Jesus, o nosso irmão maior. É dentro desse campo vibratório tão amoroso que se formou, onde os irmãos espirituais, já desde que nós adentramos a casa de paz e amor, já foram nos observando, vendo as nossas necessidades,
Agora é o momento que vai se completar o tratamento através dos médiuns, que estarão aptos, preparados para dar essa irradiação amorável do passe. E estando com os nossos olhos fechados, com as nossas mãos espalmadas sobre os joelhos, não é? Naquela posição amorável de recebimento e de doação também, porque nós não só recebemos, mas como nós doamos também das nossas energias. Às vezes, para alguém que esteja mais necessitado do que nós. Então, os irmãos espirituais aproveitam de um tudo que nós temos para oferecer, depois dessa lição maravilhosa que nós ouvimos e que vamos colocar em prática também agora, nesse momento. Então, no alto da nossa cabeça, acende-se aquela luz amorável que abre no coronário, esse centro de força maravilhoso que fornece a energia para nosso cérebro. Para que nós possamos modificar os nossos pensamentos, para que nós possamos colocar ali pensamentos de misericórdia, de amor, de perdão, todos aqueles que o nosso irmão nos ensinou nessa manhã. E através dessa luz, nós vamos passando para o frontal, onde nós temos os órgãos da visão, para que possamos ver melhor os dois lados da situação. Ver com inteligência, ver com misericórdia, analisar tudo aquilo que nós vemos. Que os nossos olhos possam ser tratados também das nossas dificuldades. Passando para o laríngeo, nós vamos visualizar os órgãos que nós temos na garganta, traqueia, audição, respiração através das nossas narinas. E assim essa luz vai iluminando todos esses centros de forças, nos fortalecendo mesmo. Que nós possamos sentir essa presença amorável da espiritualidade, trazendo esses influxos amoráveis de cura para o nosso corpo físico, por que não? Para o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e para o nosso espírito. Que possamos visualizar a misericórdia de Deus atuando nesses nossos centros de forças. Vamos passar para o cardíaco, né? Que é onde fica o nosso coração, e onde nós temos também os pulmões. Vamos vibrar intensamente, principalmente aquelas pessoas que têm, infelizmente, o hábito do fumo, que muitas vezes prejudica demais esse centro de forças, né? Vamos vibrar para que possa ser limpo essas irradiações amoráveis adentre os nossos pulmões, fazendo com que nós possamos perder esse hábito tão prejudicial para todos nós. Vibremos intensamente pelo nosso plexo solar, onde nós temos os órgãos que fazem com que nós possamos receber o alimento de uma maneira equilibrada, alimentos que façam bem ao nosso físico, alimentos que trazem a cura também, através das ervas, dos chás, não é? Que possamos sentir todos esses benefícios através dessa unção que é feita pelos nossos irmãos espirituais.
Passamos também para o nosso plexo esplênico, visualizando o baço, o pâncreas, todos os órgãos ali ligados à transformação do nosso sangue, vibrando intensamente pelo nódulo genésico, onde tem os órgãos da procriação, com respeito, com muito amor. Vamos descendo pelas nossas pernas, e essa luz vai passar pela sola dos nossos pés, trazendo aquela força que nós precisamos para caminhar retamente, equilibrando as nossas pernas, subindo até o básico. E do básico vamos percorrer toda a coluna vertebral até o bulbo e novamente o coronário, fechando assim esse elo de luzes que nos abastecem todas as semanas. E após isso, continuando, nós vamos fazer as nossas vibrações gerais. Vamos vibrar intensamente pelos países que se encontram em guerra. Vamos vibrar por aqueles nossos irmãos que estão passando por essas provas difíceis, que, como nós sabemos, são necessárias para a reforma de todos eles. Que os governantes possam ter consciência de tudo aquilo que fazem em prol da humanidade. Que possamos sentir Jesus, o nosso governador, dando um olhar de misericórdia, de amor a esses nossos irmãos. E assim, continuemos vibrando intensamente pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos nossos irmãos de rua, para toda a nossa cidade, o nosso país e além fronteiras, que nós possamos estar ligados a essa palavra de amor, de misericórdia, onde todos nós teremos a consciência de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos através dessa espiritualidade tão amiga que nos reabastece todas as semanas. Que a nossa casa de paz e amor possa continuar firme e valorosa, sendo assim um ponto de luz para a Caspage, para a Crepade, enfim, que todos nós possamos trabalhar juntos para que o nosso querido Paz e Amor possa continuar firme e valoroso nas suas tarefas, junto aos seus assistidos, junto às crianças que são recebidas aqui com tanto amor nos sábados, que são os nossos irmãozinhos mais necessitados, e nos domingos também nós temos a nossa evangelização infantil. Quando tivermos crianças que vêm pelas primeiras vezes aqui, saibam que temos a evangelização infantil, que ela está no mesmo horário que nós temos o nosso trabalho aqui, funcionando lá em cima, com cada classe, de acordo com cada idade, para a criança possa já ir recebendo desde a infância, os mais pequeninos, a partir de 2 anos de idade, possam já estar recebendo toda essa orientação espírita. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E agora, nós vamos nos fixar nas nossas águas. Enquanto nós íamos fazendo as vibrações, os irmãos espirituais, os químicos, os biólogos, os médicos, já iam preparando a fluidificação de nossas águas. Vibremos intensamente para que essas águas possam receber toda essa imantação fluídica e que nós possamos fazer dela esse recurso maravilhoso
de que, se estivermos em tratamento médico, vamos tomar os nossos remédios e vamos tomar com a água fluidificada, que os remédios irão complementar toda a benesse que essas águas trazem. Porque somos orientados também por médicos que estudaram e que estão para fazer o bem para todos nós. Vivemos com amor, como já dissemos, pelo nosso paz e amor, pelas nossas urnas, para que possam receber ali os nomes dos encarnados e dos desencarnados, que são muitos atualmente. Aqueles que nós não sabemos os nomes e que nós temos notícias que estão desencarnando, que eles possam receber, Senhor Jesus, nesse instante, nesse momento, toda essa emanação fluídica advinda do plano espiritual. E assim, agradecidos, nós vamos pedir para nossa irmã Rosana, né? A Vera, para a Vera fazer a prece de encerramento para nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. E assim, de corações unidos, reabastecidos e iluminados pela espiritualidade amiga, depois desta manhã bendita, onde aprendemos uma lição importantíssima, dizemos: gratidão, Senhor, gratidão por tudo, principalmente por essa existência, pelos desafios, pela nossa força e pela nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo, tá? Paz e amor em Jesus.